graça e a paz de Cristo. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Daremos prosseguimento nesta série de exposições em cima desta carta. Capítulo 4. Estudaremos versículos 7, 8, 9 e 10. Aprenderemos acerca dos instrumentos da unidade da igreja. Veremos que esses instrumentos, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são frutos de uma doutrina específica, a doutrina da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Senhor Deus, mais uma vez, somos lembrados de que estamos diante da Tua palavra. Somos também lembrados de que, se não for a ação do Espírito Santo em cada um de nós, não nos será possível compreender as verdades que estão contidas nessa porção. Sendo assim, Santo Espírito, nós lhe suplicamos, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração nesse momento, nos faça olhar para essas verdades que estão contidas nessa pequena porção da Tua palavra e nos ajude a fazer com que essas verdades que estarão em nossas mentes desçam para os nossos corações e que coloquemos em prática tudo aquilo que temos aprendido até o presente momento. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Na semana passada, nós começamos a descer aquela alta montanha teológica ao qual Paulo nos fez subir quando estudamos ali os 3 primeiros capítulos dessa carta. Enquanto subíamos essa alta montanha, o apóstolo Paulo foi nos apresentando os propósitos eternos de Deus quanto à nossa eleição. Nós, no meio da montanha, contemplamos Pai, Filho e Espírito Santo atuando na obra da redenção. Também chegamos no cume junto com Paulo e ali nos ajoelhamos diante do Pai e oramos pedindo por fortalecimento e para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Depois disso, o apóstolo Paulo pega em nossas mãos e nos faz descer do alto daquela montanha, onde ele nos traz para a realidade. Descemos da montanha do conhecimento, agora devemos viver para a realidade da vida em comunidade. Nós também aprendemos no sermão passado que Deus preza pela unidade da igreja e que é maldito todo aquele que colocar essa unidade em risco. Na primeira parte do capítulo 4, nós encontramos uma ênfase acerca da unidade da igreja. O capítulo 4 pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte acerca da unidade, e essa unidade também pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, ou o primeiro tipo de unidade, é a unidade relacional, que é a unidade que estudamos na semana passada. Lembra lá do versículo 3? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós aprendemos que essa unidade, ela é proveniente de Deus e que compete tão somente a nós a preservação desta unidade dentro da comunidade da fé. Nós aprendemos que para preservar essa unidade, é preciso que aqueles que fazem parte dessa comunidade, desse corpo, tenham como resolução serem mansos, humildes, pacientes e suportarem uns aos outros em amor. Agora, a partir do versículo 7, na semana passada nós paramos no versículo 6, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo apontará para um outro tipo de unidade que deve estar presente em uma igreja saudável, em uma igreja bíblica. A unidade doutrinária. Eu não sei se você já frequentou uma igreja onde não havia unidade doutrinária. Eu já fui de uma igreja, e que por não ser confessional, ela não possuía então uma
um conjunto de doutrinas aos quais os membros deveriam ler, seguir. E quando uma igreja é assim, quando ela não tem uma definição doutrinária, os membros ficam livres para acreditarem, defenderem qualquer tipo de doutrina e tudo bem. Essa igreja era e ainda é hoje uma verdadeira salada de fruta teológica. E por vezes, o pastor ele pregava uma coisa no domingo, contradizia ele mesmo no outro domingo, porque não havia unidade doutrinária naquela igreja. Haviam grupos, uns eram mais pentecostais, outros neopentecostais, havia um grupinho de tradicionais e um pequeno grupo que estava começando a conhecer as doutrinas da graça, todos no mesmo ambiente e cada um defendendo as suas ideias. Por não haver unidade doutrinária naquela igreja, o pastor, então, para não desagradar certas alas, ele tinha que se equilibrar em cima de sermões temáticos, sempre moralistas e superficiais, para não desagradar um grupo de pessoas, um certo tipo de pessoas. Por quê? Porque não havia unidade doutrinária. E para que uma igreja seja saudável, é preciso que haja unidade doutrinária. No versículo 5, nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo disse que há uma só fé. O que é uma só fé? Uma só fé representa o conjunto de doutrinas aos quais os cristãos devem crer. Sendo assim, é esperado de qualquer igreja saudável que haja unidade doutrinária. Se você correr os seus olhos lá para o versículo 11 e 12, versos que estudaremos na semana que vem, ali Paulo diz que Cristo concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Para quê? Para que a comunidade da fé seja aperfeiçoada para o melhor desempenho do serviço cristão. Então, compete aos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres preservarem ou servir de instrumento para que haja essa unidade doutrinária no seio da igreja. Se você correr os teus olhos lá para o versículo 13, Paulo diz que o papel dos dons relacionados à palavra de Deus é trabalhar até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres para a igreja? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nesse parágrafo, o apóstolo Paulo nos ensinará que o próprio Cristo nos forneceu esses instrumentos, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, para que eles trabalhem para o crescimento, a maturidade e para que haja essa unidade doutrinária no seio da igreja. Eu não sei se você percebeu, mas a lista que o apóstolo Paulo dá de dons aí nesse capítulo, aos quais não vamos tratar hoje, é uma lista que aponta para o ministério da palavra tão somente. Paulo pensou sabiamente aqueles ministérios ou aqueles dons relacionados à proclamação da palavra. O que faz um apóstolo? O que faz um profeta, um evangelista e um pastor mestre? Todos eles trabalham em prol da proclamação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabe que para que haja unidade na igreja, é preciso que essa igreja esteja firmada na palavra de Deus. Porque a verdadeira unidade da fé só pode ser mantida ou sustentada numa igreja em que a palavra de Deus é levada a sério, é fielmente pregada. De forma que a verdadeira comunidade da fé é aquela em que a unidade dela é sobrenatural. Ela vem dos céus. A unidade dessa igreja não é por meras afinidades. O verso 7, o verso que nós estudaremos nessa manhã, nos oferece uma rica informação acerca da unidade da igreja. Veja aí, este verso nos mostra que, quanto aos dons, a igreja não é uniforme. Unidade não é uniformidade. E quanto aos dons, a igreja também não é uniforme, porque Deus concedeu os dons variados a pessoas diferentes. Não há um padrão. Imaginou se todos aqui tivessem o mesmo dom?
Se todos aqui tivessem o dom de misericórdia, de contribuição, quem iria ensinar? Deus sabiamente distribuiu dons à igreja de forma uniforme. Veja isso no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós à medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um individualmente, segundo a medida do dom de Cristo. Sei que o nosso texto trata exclusivamente acerca dos dons que são popularmente conhecidos como dons ministeriais, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, mas eu creio que vale a pena correr os nossos olhos lá para 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo mostra que há uma variedade de dons no corpo de Cristo e que nem todos possuem o mesmo dom. Em 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 12, Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Agora preste atenção no verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Percebe? O Espírito Santo distribuiu a cada um individualmente conforme ele quer. Eu sei que teríamos que entrar a fundo aqui nessa questão dos dons que aparecem aqui. Certamente os irmãos já sabem que alguns desses dons não estão mais em vigência na igreja hoje, como, por exemplo, o apóstolo, que aparece lá no texto que nós estamos estudando, também não está em vigência. Mas, deixando isso de lado por um momento, é importante que você entenda apenas que o Espírito Santo, ele distribui a cada um individualmente, conforme ele quer. O corpo de Cristo, ele possui unidade doutrinária e unidade relacional, mas não é uma uniformidade com relação aos dons. O Senhor, o Espírito Santo, distribui a cada um conforme ele quer. Lembra do equilíbrio que tratei na semana passada? O equilíbrio que deve haver entre a doutrina e a prática? Aquela balança que você tem que colocar de um lado da balança a doutrina, do outro lado a prática? O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos mostrará que a unidade doutrinária da igreja só é possível por causa da graça de Cristo, que chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. E para explicar isso, sabe o que Paulo faz? Mais uma vez ele nos leva para o alto da montanha. Mais uma vez ele nos leva para a montanha da doutrina. E ali naquele monte, ele nos apresentou duas grandes doutrinas elementares para o cristianismo: a humilhação e a exaltação de Cristo. Duas doutrinas elementares. Por que Paulo faz isso? Porque se não fosse a humilhação e a exaltação do nosso Senhor, adivinha, não haveria igreja, nem muito menos esses dons mencionados por Paulo. Só há dons porque há igreja, e só há igreja porque houve cruz, humilhação. Muitas vezes, nós somos levados a colocar de um lado da balança, aliás, mais uma vez, nós somos levados a colocar na balança, de um lado, a doutrina e do outro lado, a prática. E nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre essas duas doutrinas que são inseparáveis na cristologia. E sem ela, nós não teríamos o trecho que estamos estudando nessa manhã. Então é de fundamental importância que você entenda perfeitamente o que representa essa doutrina cristológica, porque ela servirá de base para o que será dito nos capítulos seguintes. Vamos lá para a exposição dessa doutrina, que está lá no versículo 8 a 10. Paulo diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu,
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então eu quero tratar com vocês nessa manhã acerca dessa doutrina, essa doutrina elementar. O trecho nos diz que Deus concedeu dons aos homens. Só que eu vou deixar esse trecho para outra semana. Hoje eu quero me concentrar apenas na subida e descida do nosso Senhor. É preciso entender, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não colocou essas informações aqui, que o Senhor subiu e desceu, por mera retórica literária. O apóstolo Paulo ele não quer que nos esqueçamos dessas doutrinas elementares. Nós não podemos nos esquecer dessas doutrinas. Dessa forma, vamos refletir acerca dessa doutrina da exaltação e da humilhação do nosso Redentor. Acerca da humilhação, se eu perguntasse para você aqui, quando ocorreu a humilhação do nosso Redentor? Quando é que foi isso? Talvez você responderia, bem, a humilhação do nosso Redentor ocorreu na cruz, afinal ele foi terrivelmente humilhado naquela cruz, não é verdade? Bom, eu tenho que dizer a você que a sua resposta não está errada. Ela está incompleta. É verdade que a cruz de Cristo representa o ápice de toda a sua humilhação. É verdade que lá na cruz ele foi terrivelmente humilhado. Ele enfrentou uma morte de cruz. Foi colocado ao lado de criminosos. Foi um verdadeiro espetáculo, um show de horrores. Muito humilhante isso, é verdade. Encontramos na cruz o ápice de toda a humilhação do nosso Redentor. Só que na cristologia, a humilhação do nosso Senhor Jesus, ele começa na encarnação do Verbo. Quando Jesus Cristo se torna um homem, quando ele encarna, a partir daquele momento, nós temos o estágio inicial da humilhação do nosso Redentor. A humilhação do Redentor, então, ela não aponta para um evento específico. A morte, a rejeição, mas a todo o período da vida de Cristo, desde a sua concepção até a sua morte. Esse é o período de humilhação. Lá no verso 9, o nosso Senhor é descrito como aquele que desceu às regiões inferiores da terra. É o que está aí na sua Bíblia. A pergunta a ser respondida é, onde se localiza essa região inferior aí? Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que essa descida às regiões inferiores da terra não é uma descida ao inferno. Eu sei que algumas pessoas acreditam que Jesus desceu ao inferno para proclamar vitória, que quando Cristo morreu na cruz houve uma festa, churrascada de graça no inferno. E aí depois, então, quando ele ressuscita, ele desce ao inferno, toma a chave da mão do diabo e... Esqueça isso, isso é besteira. Isso é fruto de elucubração mental lá diante do trono, não de uma exegese bíblica. O que significa, então, essa expressão, regiões inferiores da terra? No grego, essa expressãozinha, ela é um genitivo de aposição, ou de definição, que simplesmente significa a terra. O texto simplesmente quer dizer que Jesus desceu à terra. O que Paulo está fazendo aqui? A ideia de Paulo é mostrar que Cristo desceu do alto céu para esse abismo chamado terra. Essa é a ideia presente no texto. A ideia de Paulo é simplesmente apontar para a profunda humilhação experimentada pelo nosso Senhor ao descer a essa terra, ao se tornar um ser humano, ao se tornar como eu e você. O apóstolo João, em seu evangelho, apresenta esse mesmo contraste, lá no seu primeiro capítulo. Nos primeiros versos, João nos apresenta uma visão gloriosa de Jesus Cristo. Jesus é descrito como o Criador de todo o universo, é descrito como a vida, a luz dos homens. Temos então uma descrição exaltada acerca do Filho de Deus. Por isso, no versículo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, perfeita comunhão com o Pai. E o Verbo era Deus, divino. Versículo 2, ele estava lá no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o Criador,
Que visão gloriosa acerca de Jesus. Versículo 4, a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Essa é a descrição que João faz acerca de Jesus. Ele coloca ele no mais altos céus, na mais alta posição. Mas ele começa a descer. Assim como Paulo faz em Filipenses e faz também no texto que estamos estudando. Ele diz assim, lá a partir do versículo 10. O Verbo, que é Deus, que é o Criador, que é a luz, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui o João começa a descrever um quadro já de humilhação. Afinal, ele era o rei, o Criador. Mas os seus súditos não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí nós chegamos no versículo 14 de João 1, nós encontramos ali o estágio inicial da humilhação de Jesus. O que diz lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Você consegue perceber como João, ao descrever o nosso Senhor, ele começa com uma visão exaltada acerca de quem ele é, para depois nos revelar quem ele se tornou. Sabe quem ele se tornou? Como um de nós. Essa distância que há entre o Criador e suas criaturas são de fundamental importância para compreendermos a profundidade da humilhação do nosso Redentor. Pois o Criador se tornou um ser humano como suas criaturas. A encarnação de Cristo, ela aponta então para uma terrível humilhação. Deixe-me dar um pequeno exemplo, para de alguma forma ajudar você a entender do que se trata essa humilhação. Mas eu quero deixar bem claro que esse exemplo não chega nem perto do que realmente aconteceu com o nosso Senhor, mas nos ajuda a entender. Vamos supor que o Lucas chega lá no banheiro, no vaso sanitário, e ele consegue ver lá uma visão raio-x que ele tem, vários vermes ali, comendo fezes, vivendo ali naquela porquice toda, naquela imundície. Por alguma razão, Lucas resolveu amar os vermes. Ele não é um verme, mas ele resolveu amar aqueles vermes. Então Lucas, de alguma forma, ele se transforma em um verme, ele vira um verme e passa a viver junto com aqueles vermes. Passa a comer a comida dos vermes, a sofrer as mesmas privações de um verme. Isso seria humilhante ou não? Claro que sim. Você não é um verme, você é um ser humano. Você é de uma categoria superior. Então você se rebaixou, se humilhou ao ponto de se tornar um verme. E que fique claro aqui, que a distância entre nós e um verme nem se compara com a distância que há entre Deus e os seres humanos, porque nesse caso, nós somos piores do que os vermes. Quando Paulo escreveu sua epístola também aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele condensou essas duas verdades presentes no texto que estamos meditando nessa manhã, a exaltação e a humilhação do nosso Senhor. Primeiro, ele descreve Jesus como Deus, que desceu a essa esfera e que foi humilhado até a morte. Veja aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. A primeira verdade apresentada por Paulo em Filipenses, capítulo 2, é que Jesus é Deus, embora sendo Deus. Não existe ser mais elevado. Não existe posição mais elevada do que essa. Ele é Deus. Só que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha aí que humilhação. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que significa essa expressão esvaziar no texto? O que significa? Será que Jesus renunciou à sua divindade, como alega alguns hereges?
Será que se esvaziar significa se tornar um ser humano somente? Abandonar a sua divindade? Alguns acreditam assim. Mas a ideia da Bíblia não é essa. Uma prova robusta de que não era a intenção ou que a encarnação de Cristo anulou a sua divindade, uma prova robusta de que isso não aconteceu, se encontra no próprio Evangelho de João. João, quando escreveu o seu Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram registrados nesse livro. Mas estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Claramente, um dos propósitos de João ao escrever o seu Evangelho era provar a divindade de Jesus. E ele provou a divindade de Jesus contemplando o Jesus encarnado, o Deus homem andando na Galileia. Ele não contemplou apenas o Deus não encarnado, ele não teve uma visão do Deus lá antes da sua encarnação, ele viu os 7 sinais de Jesus. E ele julgou que esses sinais seriam suficientes para provar a sua divindade. Então, é óbvio que esse esvaziar-se não significa que Jesus renunciou à sua divindade. Somado também ao fato de que se Jesus não fosse divino, nossa redenção seria incompleta. Pois, como bem sabemos, a nossa dívida era uma dívida eterna e não poderíamos pagar. Não é isso que nós cantamos? Nossa dívida era eterna. Como poderia eu pagar? Segundo, será que esse esvaziar significa que Jesus abriu mão dos seus atributos? Ou de alguns dos seus atributos? Certamente que não. Se você é alguém que já estudou acerca dos atributos de Deus, certamente você aprendeu que os atributos de Deus revelam a sua natureza e o seu caráter. E se Cristo pudesse abrir mão de um dos seus atributos, ele deixaria de ser divino. O problema é que a palavra grega usada aqui, a palavra keno, que foi traduzida por esvaziar, na língua portuguesa ela pode gerar esse tipo de confusão. Por quê? Porque a palavra esvaziar para nós, ela só tem um significado, ela significa extração, subtração. Por exemplo, você está com um balão cheio e você esvazia o balão, isso significa que você subtraiu o ar de dentro do balão. Quando você pega uma garrafa e esvazia essa garrafa, ela estava com água, agora você a esvazia, você subtrai a água que estava dentro da garrafa. Se nós usarmos a palavra esvaziar desse mesmo sentido, bom, teremos sim confusões na nossa cabeça. O que é que foi tirado de Jesus? Essa é a pergunta a ser respondida, porque para nós esvaziar significa subtração. Mas na cristologia, esse esvaziar não significa subtração como na língua portuguesa. Significa adição. Algo foi adicionado a Cristo. A humilhação consiste em que algo foi adicionado a Ele, não subtraído. O que é que foi adicionado ao nosso Senhor? O próprio texto responde: a natureza humana. A natureza humana. A humilhação consiste em dizer que Cristo se tornou um ser humano como eu e você. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Percebe que esvaziar aponta para o fato de que ele se tornou como você? Eu não sei se você percebeu, mas a humilhação de Cristo, ela começa quando ele se torna como eu e como você. Eu vou repetir. A humilhação de Cristo começou quando ele se tornou um ser humano como você. Isso é de fundamental importância, por quê? Porque eu estou colocando de um lado da balança agora essa doutrina, a doutrina da humilhação. Mas você não pode apenas colocar de um lado da balança, senão ela vai pender para um lado só. Você precisa colocar agora do outro lado da balança a vida prática. Lembra no sermão passado, quando nós tratamos acerca da humildade? Que são as 4 características que precisam estar no membro, no crente, para que haja unidade relacional na igreja? Um deles é a humildade, lembra? Paulo disse
que devemos ser humildes para que haja unidade da igreja. Agora, eu quero que você pense na humildade do nosso Senhor Jesus Cristo ao se tornar um ser humano como você. Ele se humilhou de maneira que você jamais poderá se humilhar. Se diante dessa verdade teológica acerca da humilhação do seu Redentor, se você ainda continuar orgulhoso, soberbo, arrogante, então você não entendeu nada acerca da doutrina da encarnação do Verbo. Você não entendeu nada acerca da humilhação do nosso Redentor. É preciso, então, colocar de um lado da balança a doutrina e do outro a prática. Paulo, nos versos 7 e 8 ainda de Filipenses segue descrevendo o estágio de humilhação do nosso Redentor de maneira decrescente. Começa assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Perceba o estágio decrescente do nosso Senhor. O primeiro estágio é, ele foi encontrado em forma humana, humilhante. Algo extremamente humilhante para um Deus. Só que o texto não para por aí. O texto não para por aí. O apóstolo Paulo diz que ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Eu não sei se você parou para pensar no que foi afirmado por Paulo aqui. Mas ele está dizendo que Jesus morreu. O Deus eterno, imortal, o Criador, o mantenedor da vida, experimentou a morte. Isso não cabe na nossa cabeça. Como Deus pôde morrer naquela cruz de forma tão horrível? Só foi possível porque Ele se fez carne. Mas o ponto que eu quero que você pise aqui comigo é: Ele morreu. Deus, eterno, Criador, morreu. Que humilhante, não? Que humilhação. Mas como foi possível? Só foi possível porque o Verbo desceu às regiões inferiores da terra e se tornou um ser humano como eu e você. Mas a humilhação do nosso Senhor não parou por aí. Não parou apenas na morte do Filho de Deus. Paulo, ao descrever o tipo de morte experimentada pelo Filho de Deus, acentua ainda mais a humilhação do nosso Redentor. Ele diz que ele morreu numa cruz. Nós sabemos que a morte de cruz era aplicada pelo Império Romano e geralmente era aplicada aos rebeldes ou ladrões ou pessoas da pior estirpe naquele tempo. Era uma forma de castigo, de punição terrível. Era um verdadeiro espetáculo de horrores. A crucificação, ela era para humilhar aqueles que estavam ali, aqueles que estavam presos naquela cruz, aqueles que são crucificados. Era destinada aos piores criminosos e rebeldes. Para vocês terem uma ideia, a crucificação ocorria no alto de uma colina, para que todos pudessem ver que aquela pessoa estava naquela condição porque se rebelou ou desobedeceu uma das regras do Império Romano. Era algo humilhante, era um verdadeiro show dos horrores. O Senhor Jesus Cristo sofreu tudo isso. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Colocaram sobre a sua cabeça, acima da sua cabeça, na sua cruz, uma placa, dizendo que Ele é o Rei dos Judeus. Tudo isso simplesmente para humilhá-lo. É como se o Império Romano dissesse à plateia: vejam o que fazemos com o rei de vocês. Veja o que eu faço com o rei de vocês. Isso era algo humilhante. De fato, nosso rei, nosso Senhor foi humilhado naquela cruz. E aparentemente, quando nós olhamos para Cristo na cruz, a impressão que podemos ter é que Ele foi derrotado. A impressão que temos ao ver o nosso Deus numa cruz, morto, pregado, é que Ele fracassou, Ele foi derrotado. E algumas pessoas pensam assim. Pensam que Jesus sofreu uma derrota na cruz. E que na ressurreição, Ele triunfa. É como se Jesus tivesse morrido ali e, puxa,
Que fracasso! E agora? O que é que nós vamos fazer? Aí de repente Deus resolve, eu vou dar um jeito aqui, eu vou ressuscitá-lo. Isso não é verdade. A verdade é que Cristo triunfou na cruz, não na ressurreição. O triunfo do nosso Senhor foi na cruz. Veja o que Colossenses 2, 13 e 15 nos diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era-nos contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades. Agora preste atenção. E fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, onde? Na cruz. Aquilo que parece uma derrota, na verdade, foi o triunfo do nosso Senhor. Ele triunfou sobre os seus inimigos naquela cruz. Os romanos colocaram nosso Senhor no alto de um monte, e ele se tornou um espetáculo para aqueles que estavam assistindo. Um espetáculo de humilhação. Mas, na verdade, Paulo nos diz que ele fez, que Cristo na cruz, fez dos seus inimigos, ou seja, poderes e autoridades, um espetáculo público. Ele estava dando um espetáculo na cruz. Os romanos achavam que estavam dando um espetáculo ali ao público, mas na verdade, Cristo Jesus estava fazendo dos seus adversários um espetáculo público, porque ali na cruz ele estava triunfando sobre os seus inimigos. Nós estamos então diante daquilo que nós conhecemos como escândalo da cruz. Você já parou para pensar como soava a mensagem da cruz nos dias de Paulo? Imagine que você estivesse conversando com um romano, entrevistando um romano, um grego, estivesse ali diante de um bárbaro e um cristão. Estão todos ali, você está entrevistando. Aí você pergunta, ô romano, conte para mim aí aquilo que te traz orgulho. Aí ele vai olhar para os seus grandes conquistadores. Poxa, nós somos o Império Romano, nós conquistamos praticamente o mundo, dominamos tudo. Tem vários conquistadores poderosos, eu tenho orgulho deles. Aí se você perguntasse para o grego, e você, grego? O que te causa orgulho? Nós somos os filósofos, não? Donos da sabedoria. Temos Aristóteles, Platão. Nós nos orgulhamos disso. Aí você pergunta para o bárbaro, e você, bárbaro? O bárbaro fala assim, olha, minha força, nós somos poucos, mas somos fortes. Destruímos tudo por onde passamos. Aí então você pergunta para o cristão, e você, cristão? O cristão vai dizer assim, eu creio num rei. Eu admiro um rei. Mas o que esse rei fez? O que aconteceu com o seu rei? O que ele conquistou, o que ele dominou? Bom, o meu rei morreu como um criminoso numa cruz. Sério, é isso mesmo? Você está me dizendo que você se orgulha disso, que o seu rei morreu numa cruz como um criminoso? É isso mesmo. É isso. Isso não parece loucura? Isso não é loucura? O grego ia olhar para aquilo e não bate bem das ideias. O judeu ia se escandalizar dessa mensagem. Como assim? Ele é o rei? Não pode ser. É por isso que Paulo diz que a cruz é escândalo para os judeus. É escândalo para os judeus. Os cristãos estavam olhando para o Cristo da cruz, dizendo, Ele é o rei, o Messias prometido. O judeu olhava para aquilo, vocês estão loucos. Não pode ser. Ele é um rei segundo a linhagem de Davi. Olha, não tem nada a ver com Davi. Davi triunfou sobre os seus inimigos. Agora, olha esse aí, na cruz. Escândalo para os judeus. Agora imagine o que passava na cabeça de um grego, apegado à sabedoria. Isso soava como insanidade. É por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os gentios. E para o cristão?
Paulo diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que foram chamados. Isso é o Evangelho para nós. A mensagem da cruz. Nós não podemos anunciar uma mensagem à parte da cruz. A mensagem cristã é a mensagem do Cristo da cruz. Se você remover a cruz, vá para o judaísmo, vá para outra religião, porque o nosso triunfo está na cruz, não na sabedoria dos filósofos, não no poder dos romanos. O nosso rei triunfou na cruz. Pode ser escandaloso para outros, mas para nós é o poder de Deus. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 1, 23, 24, faz questão de afirmar que ele e seus companheiros pregam o Cristo crucificado. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos o Cristo crucificado. Ele continua dizendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E de acordo com o nosso texto de Efésios, Paulo diz que o nosso Senhor desceu até as regiões inferiores da terra, como vimos, estágio de humilhação. Porém, o texto também aponta para um outro aspecto dessa doutrina, a exaltação de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse texto, por 3 vezes, do versículo 8 ao 10, por 3 vezes, ele nos diz que o Senhor subiu às alturas. Por isso diz, quando ele subiu às alturas. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Claramente, aqui a palavra subiu aponta para outra realidade da doutrina cristológica, da cristologia. Aponta para a exaltação de Cristo. Ou seja, aponta para a sua vitória sobre os seus adversários. O apóstolo Paulo está olhando para o Salmo 68, versículo 18, quando ele diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. No Salmo 68, versículo 18, Yahvé é descrito como vencedor da batalha, o vencedor da guerra, ele venceu a guerra. E naqueles tempos, quando você vencia a guerra, você levava os despojos. E você repartia esses despojos depois com o seu próprio povo. O apóstolo Paulo ele faz uma conexão com a pessoa de Cristo. Ele nos mostra que o nosso Senhor levou cativo o cativeiro, ou seja, que ele venceu os seus inimigos e concedeu dons aos homens. Perceba que esse concedeu dons aos homens está intimamente ligado à doutrina da humilhação e da exaltação do nosso Senhor. Quero que você corra os teus olhos rapidamente aí para o versículo 10. Veja como a exaltação de Cristo é relatada. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Veja como esse texto aponta para a exaltação do nosso Senhor. Ele é descrito como aquele que desceu e subiu e que está acima de todos os céus. Sabe o que isso significa? Que hoje o nosso Senhor reina à destra de Deus Pai, nas regiões celestiais. Mas o texto nos diz que o nosso Senhor subiu para encher todas as coisas. O que isso significa? Encher todas as coisas. O que isso significa? Bom, nós já vimos o que isso significa. Vocês já aprenderam isso. Quando nós estudamos o capítulo 1, no versículo 23, nós aprendemos o que significa esse encher todas as coisas. Se você for lá, o capítulo 1, versículo 23, você vai ler que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. E de igual forma, o contexto imediato, lá do versículo 23, aponta para a exaltação de Cristo. Veja aí o versículo 20 a 23, capítulo 1. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Consegue perceber? Encher todas as coisas aponta para o quê? Para a exaltação do nosso Senhor. Eu não poderia terminar esse trecho aqui sem voltar lá para a conclusão de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo descreveu a humilhação do nosso Senhor e depois a sua exaltação. Veja como Paulo termina exaltando o nosso Senhor. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra desse texto de Filipenses, o contexto? Começa com a humilhação, termina com a exaltação. Cristo foi tanto humilhado quanto exaltado. Por isso, o seu Deus, o seu Rei, é um Deus exaltado. Ele foi humilhado, sim, mas agora ele está na mais alta posição. Ele está assentado nas regiões celestiais com Cristo. E detalhe, você também está assentado junto com Ele. Eu concluo dizendo, irmãos, que sem as doutrinas da exaltação e da humilhação do Redentor, não haveria cristianismo. Não haveria essa igreja, não haveria salvação e tampouco haveria esperança. Porque Cristo na cruz, enquanto esteve ali na sua vida, enquanto experimentou essa terrível humilhação, naquela cruz, Ele pagou pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. De forma que a humilhação do nosso Redentor foi a nossa vitória sobre a morte. Ficou famosa uma frase de John Owen, um puritano do século XVII: a morte da morte na morte de Cristo. Bugou a cabeça de alguns, né? A morte da morte na morte de Cristo. Não pense você que a morte de Cristo foi um acidente. Não pense você que Deus corrigiu a história do fracasso de Cristo ao ressuscitá-lo, como eu disse no começo. Não, a morte de Cristo, ela já foi anunciada por profetas da antiga aliança. Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse. A morte de Cristo, ela foi anunciada na antiga aliança. Eu quero sugerir para você que na sua casa você leia o Salmo 22. Leia o Salmo 22. Foi escrito centenas de anos antes da morte de Jesus. Tenho certeza que você vai vislumbrar a cruz de Cristo. O que falar de Isaías 53? Trecho extremamente messiânico. Trecho que foi escrito em aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Veja o que o Senhor disse através de Isaías. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nada havia de beleza nele, nem algo que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, em quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e das transgressões do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios,
Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes da morte de Cristo. A palavra de Deus, ela não quer que nos esqueçamos que o nosso Senhor experimentou uma terrível humilhação. Não quer que nos esqueçamos dessa terrível humilhação enfrentada pelo nosso Senhor. O conhecimento dessas doutrinas deve quebrar os nossos corações. Deve nos impulsionar a viver de maneira digna da nossa vocação. Nós somos compelidos pela palavra de Deus a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção lá no versículo 2, texto que nós estudamos na semana passada, onde Paulo apresentou 4 atitudes que devem estar presentes na vida da igreja para que a mesma viva em unidade, você vai perceber que essas 4 atitudes estão presentes no Cristo humilhado, naquela cruz. Na cruz, nós encontramos um Cristo humilde, manso, paciente e amoroso. Ele, apesar de ser o rei do universo, humildemente se sujeitou àquela maldita cruz. Ele era o rei, mas humildemente ele se sujeitou a esse tipo de morte. Apesar de ser o Todo-Poderoso, ele agiu como um cordeiro manso, cordeiro mudo. Apesar de ser imaculado, ele suportou os nossos pecados de forma paciente. Apesar de ser ofendido por nossos pecados, ele nos amou. Não devemos nos esquecer do Deus da cruz. Não devemos viver um cristianismo sem cruz. Precisamos nos lembrar sempre da humilhação do nosso Redentor, porque é essa humilhação que nos humilha. Se diante dessa verdade, a verdade de que o seu Redentor se humilhou por você, você não for capaz de se tornar alguém mais humilde, é porque você precisa ainda descer daquela montanha, ou talvez você ainda nem subiu. O Senhor Jesus, Ele não quer que nos esqueçamos da sua morte, do seu sacrifício e da sua terrível humilhação, porque é nela que encontramos vitórias. E pensando nisso, o Senhor Jesus Cristo ordenou que celebrássemos a ceia do Senhor, onde através da ingestão de alimentos, quando você come o pão e o vinho, você está lembrando então do sacrifício dele. Então, nesse momento solene, eu quero celebrar a ceia do Senhor juntamente com essa comunidade, onde lembraremos da humilhação do nosso Redentor.